pensa só. Por trás de quase toda a grande novidade de inteligência artificial que a gente tem visto por aí, sabe? Seja um assistente de escrita ou um gerador de imagens super realista, no fundo tem uma única ideia revolucionária. Uma arquitetura que, sério, mudou o jogo completamente. Então, a grande pergunta é essa, né? Qual que é o motor por trás de toda essa revolução da IA generativa? Que tecnologia é essa que basicamente tornou possível tudo isso que a gente usa hoje? E a resposta, acredite se quiser, está no título de um artigo científico que o pessoal do Google Brain publicou lá em 2017. O nome era Attention is all you need. Em bom português, atenção é tudo que você precisa. Pode parecer simples, mas esse foi tipo o Big Bang da IA moderna. E a arquitetura que eles apresentaram ali era o Transformer. Beleza, vamos entrar de cabeça nisso. Para a gente entender por que o Transformer foi tão revolucionário, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho e ver qual era o problema que ele veio resolver. Qual era o grande gargalo da IA antes de 2017? O primeiro problemão era a velocidade. Pensa nos modelos antigos, as chamadas RNNs. Elas processavam texto de forma sequencial. Imagina ter que ler um livro gigantesco, uma única palavra de cada vez, em ordem. Era lento demais. E o pior, não aproveitava nem um pouco o poder das GPUs de hoje, que são feitas para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, em paralelo. Aí chega o Transformer e pá, ele processa a frase inteira de uma vez só. O resultado? Um ganho de velocidade assim, absurdo. Mas olha, velocidade não era o único problema, não. Tinha uma questão que era talvez até mais séria: a memória. Ou melhor, a falta dela. Esses modelos antigos simplesmente não conseguiam lembrar do contexto em frases mais longas. E isso, na prática, era um desastre. Pega essa frase como exemplo. Para um modelo de IA entender que ele se refere ao cientista, ele tem que manter essa conexão viva. Só que nos modelos antigos, quanto mais longe uma palavra estava da outra, mais fraca ficava essa conexão. Era como se o sinal fosse se perdendo no meio do caminho, sabe? A informação, sumia. Os técnicos chamam isso de problema do desaparecimento do gradiente. E foi aí, para resolver esses dois gargalos gigantes, a lentidão e a memória curta, que o Transformer chegou com uma solução que é, sério, brilhante. E ela se resume a uma única palavra: atenção. Então, a sacada é a seguinte: o Transformer atacou em duas frentes. Primeiro, o processamento paralelo, que, como a gente viu, resolveu a questão da velocidade. E segundo, o tal do mecanismo de atenção. E essa foi a jogada de mestre para resolver o problema da memória. Mas afinal, o que é esse tal de mecanismo de atenção? Bom, pensa assim, é como se o modelo pudesse olhar para a frase inteira de uma vez e, para cada palavra, ele conseguisse pesar, sabe? Medir a importância de todas as outras palavras para entender o significado daquela. Ele basicamente cria um mapa de relevância entre todas as palavras, tudo de uma vez. E o processo é bem direto, na verdade. Primeiro, a frase inteira entra no modelo. Aí, a mágica acontece. O mecanismo de atenção calcula uma pontuação, um score de relevância entre cada palavra e todas as outras. E pronto, em um único passo, o modelo tem uma compreensão super rica e cheia de contexto da frase toda. Ok, agora que a gente pegou a ideia principal, que tal dar uma espiadinha rápida em como é a arquitetura do Transformer por dentro? Basicamente, a arquitetura tem duas partes principais: o codificador, ou encoder, e o decodificador, ou decoder. Pensa no codificador como a parte que entende a informação. Ele lê a sua pergunta, por exemplo, e cria uma representação matemática cheia de contexto. Já o decodificador é a parte que gera a resposta. Ele pega o que o codificador entendeu e constrói a saída, palavra por palavra. E o mais legal, a base de todo, tanto de um quanto do outro, é o mecanismo de atenção. Mas espera aí, isso leva a uma pergunta bem lógica. Se o modelo processa tudo de uma vez, como é que ele sabe a ordem das palavras? Porque, né, o cachorro mordeu o homem é bem diferente de o homem morder o cachorro. A ordem importa, e muito. A solução para isso é outra sacada genial, chamada de codificação posicional. É bem simples, na verdade. Antes de começar a processar, o modelo meio que cola uma etiqueta em cada palavra, uma informação matemática que diz: essa é a primeira palavra, essa é a segunda, a terceira e por aí vai. É como se ele numerasse as palavras. Assim, mesmo processando tudo junto, a ordem da frase não se perde. Certo, agora vamos sair um pouco da teoria e conectar tudo isso com o mundo real. Afinal, qual foi o impacto de verdade? Qual é o legado que essa arquitetura deixou? Olha, a velocidade com que as coisas aconteceram foi uma loucura. O artigo saiu em 2017. Em 2018, um ano depois, a gente já tinha os primeiros gigantes na área. O BERT, do Google, que era incrível para entender texto, e o GPT, da OpenAI, que era espetacular para gerar texto.
dali para frente. Foi uma explosão de inovação. Hoje, essa arquitetura é, sem exagero, a espinha dorsal de toda a IA generativa. E o mais impressionante é que essa ideia não ficou só no texto. A sacada da attention, de encontrar relações importantes entre partes de uma sequência, era tão poderosa e flexível que o pessoal começou a adaptar para outras áreas. Por exemplo, os Vision Transformers. Eles basicamente quebram uma imagem em vários pedacinhos e tratam esses pedaços como se fossem palavras numa frase. Isso permitiu que a IA começasse a ver e entender imagens de um jeito que nunca tinha sido possível antes. Então, para amarrar tudo, o grande legado do Transformer foi ter tornado possível treinar modelos gigantescos com uma quantidade de dados que antes era impensável, tipo boa parte da internet. Foi isso que deu origem ao que a gente chama hoje de modelos de fundação, esses sistemas de IA enormes que servem como base para quase todas as aplicações que a gente vê por aí. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, olhando para o futuro. Se o mecanismo de atenção foi a chave que abriu a porta para a IA que a gente conhece hoje, resolvendo os problemas daquela época, qual será a próxima grande ideia? Qual vai ser a próxima chave que vai destravar um nível totalmente novo de inteligência artificial?